Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo tapete, super econômico, fácil, muito prático de ser feito. Iniciantes podem fazer também. Para você que quer um tapete econômico, esse é o tapete ideal. A gente gasta pouquíssimo fio para fazer essa peça, fica bem legal, uma peça super bacana e você consegue trabalhar aí a sua peça. Muito legal de fazer, e o material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje são 2 novelos aqui do fio Color da Supremo Fios. Então ele é feito da seguinte forma: 2 novelos como esse, a gente consegue fazer 2 tapetes apenas invertendo. Por exemplo, aqui para fazer esse tapete, a quantidade de color aqui na cor terracota que me sobrou, que é a cor predominante aqui nessa peça, sobrou essa quantidade. Então, é só você inverter as cores, fazer a maior parte em cru e a menor parte aqui na cor terracota, como a gente tem, fazer a inversão das cores, e aí você consegue fazer 2 tapetes com 2 novelos. Então, nós vamos usar aqui 2 cores, que é aqui, ó, a cor terracota e a cor cru. Se você não tiver o color aí, você pode usar o barbante da Supremo número 6, que é a mesma espessura, tá? Então, nós vamos usar aqui 2 novelos do fio Color. Vou utilizar aqui uma agulha para crochê número 3,5. Pode usar 4, se você preferir. E vou usar também tesoura e agulha de tapeçaria para os arremates. Então, para os detalhes dessa peça, antes da gente iniciar, olha só que legal que ela fica. Fica uma peça bem legal, super econômica, tá? Então, a gente tem aqui de comprimento, temos um total de 63 centímetros. Se você quiser, ele pode ser feito menor, tá? Então, a gente tem um total de 63 centímetros de comprimento e de largura, a gente tem aqui 43 centímetros e meio, 44 centímetros. Então, é um tapete ali, mais ou menos na medida 60 por 40, né? Então, a gente tem esse tapete aqui. Pode ser usado no banheiro, pode ser usado na porta, pode ser usado perto do fogão, enfim, aonde você quiser. Fica uma peça muito legal. E esse acabamento final aqui, ele dá um charme na sua peça, que quando você está fazendo, você não imagina que ele fica tão bonito assim. Então, agora a gente vai começar aqui a tecer a nossa base, para depois trabalharmos aqui o restante das peças. Então, a seguir, acompanhe a aula completa. E não deixe de deixar seu joinha, deixar seu comentário para a gente saber que você está gostando dos vídeos, para a gente trazer mais conteúdos como esse. Vamos para a aula? Vamos iniciar aqui a nossa peça com 41 correntes, tá? Você pode fazer 41 correntes ou 24 centímetros de correntes. Fica a seu critério ali, como você quer trabalhar, certo? Então, feitas as 41 correntes, eu vou voltar na minha quinta corrente. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto na próxima corrente e um ponto alto na próxima corrente. Totalizando aqui um bloquinho de 3 pontos altos e um ponto alto aqui separado. Uma corrente, vou pular um ponto aqui, uma corrente base, e vou trabalhar mais 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada espacinho que eu tenho aqui, ok? Olha só, ficando dessa forma aqui, um ponto alto para cada corrente. Uma corrente novamente, pulo um ponto de base e trabalho mais 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada correntinha aqui. Então, vou trabalhar aqui os meus pontos, os meus motivos, certo? Sempre assim, só que no início que a gente fez um sozinho, depois 3, vou trabalhar até chegar ao final das minhas correntes. Trabalhei aqui até chegar ao final, então aqui no final me sobraram 2 correntes.
onde eu faço uma corrente, pulo uma e na última eu trabalho um ponto alto, formando assim nossos bloquinhos de pontos, desta forma aqui. Então, trabalho aqui 3 correntes para subir, 1, 2, 3, viro a minha peça, nesse mesmo espaço que eu tenho aqui, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, totalizando aqui bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para o meu próximo espaço e trabalho um bloquinho de 3 pontos altos aqui, todos no mesmo lugar, certo? Uma corrente, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, e sigo trabalhando bloquinhos assim, de 3 pontos altos, até chegar ao final da carreira. Então, a gente vai trabalhando assim, bloquinhos de 3 pontos altos, até chegarmos ao final. Cheguei aqui ao final da carreira, faço uma corrente, e nesse último espaço que eu tenho aqui, trabalho 3 pontos altos, todos aqui dentro do mesmo espaço, ok? Trabalho 3 correntes para subir e mais uma para virar, totalizando 4. Vou iniciar minha nova carreira agora, vindo trabalhar no meu próximo espacinho, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos no próximo ponto. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando em carreiras de ida e volta, fazendo bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Vou e volto por algumas carreiras. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar aqui e passar para você a quantidade de carreiras que a gente vai fazer. Voltei aqui, então trabalhei por algumas carreiras. Para ser mais exata, aqui eu tenho 31 carreiras, tá? Então, trabalhei as 31 carreiras e terminei desta forma aqui, com alcinha e alcinha desse lado, tá? Eu não terminei a carreira terminando com pontos altos. Desse outro lado eu tenho igual o início e o final. Então, aqui eu vou cortar o meu fio porque eu vou trocar de cor agora. Então, agora a gente vai deixar nosso fio de lado e vamos usar aqui a cor cru, tá? Então, vou puxar para cá para ajustar e agora a gente vai escolher qualquer espacinho que a gente tem aqui desses vazados para poder fazer aqui a nossa carreira inicial. Então, eu vou escolher aqui um local bem próximo, perto dos cantos, para poder fazer junto com você, tá? Então, vou trabalhar aqui a minha primeira corrente com fio menor e as outras duas com o fio maior. Esse fio aqui eu arremato depois. Então, aqui eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui. Uma corrente, vou pular todo esse espaço aqui, vou para o próximo e trabalho aqui outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer exatamente como a gente estava fazendo, a diferença é que agora a gente vai trabalhar pela volta toda, não só em carreiras de ida e volta, a gente vai trabalhar aqui pela volta toda da nossa peça, tá? Então, de início aqui eu comecei trabalhando, fazendo as correntes, né? E aqui nesse espaço aqui eu vou precisar fazer um leque. Então, no leque eu vou trabalhar 3 pontos altos para formar o meu canto, 2 correntes, e nesse mesmo espaço aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fazendo aqui os meus 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, a gente forma aqui o cantinho da nossa peça, certo? Feito isso, eu trabalho uma corrente e sigo para o próximo espaço, trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui não tem segredo, a gente trabalha apenas fazendo
os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E em todos os outros 3 cantos, a gente vai repetir esse processo aqui. E aí, nós vamos ter uma carreira inteira dessa nossa peça. Trabalhei aqui por toda a volta da minha peça, fazendo aqui esta carreira na cor cru. Agora, a gente vai trabalhar mais uma carreira na cor cru. Então, aqui, para finalizar a carreira, eu vou laçar o meu fio, vou lá na terceira correntinha, trago o meu fio por dentro dela e já passo direto, sem laçar, para poder dar a mesma distância, certo? No mesmo lugar, eu volto com a agulha e faço um ponto baixo e mais uma corrente, que faz a vez de um ponto alto. Em seguida, eu trabalho mais 2 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço, que é para tornar um bloquinho de 3 pontos altos novamente. Faço uma corrente e depois trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro desse espaço, que nós vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Então, onde nós temos pontos altos, a gente trabalha bloquinhos de pontos altos, e em cima dos 4 leques, a gente vai repetir esse leque aqui. Então, não tem segredo, nós trabalhamos mais uma carreira igual, e em cima do leque, a gente trabalha outro leque. Eu voltei aqui, então, trabalhei por toda a volta da minha peça, fazendo aqui 2 carreiras. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo lá naquela correntinha que eu fiz, tá? Vou puxar aqui uma laçadinha e vou cortar o meu fio. Porque agora eu vou retomar aqui a cor terracota pra gente trabalhar aqui. Tá? Aqui vai ser da mesma forma, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, né? E sempre em cima dos cantos, a gente vai trabalhar ali o lequinho. Então, eu inicio com 3 correntes aqui, trabalho mais 2 pontos altos para totalizar 3 pontos. Faço uma corrente e sigo trabalhando esses bloquinhos de pontos altos até chegar onde eu tenho aqui o meu leque. Então, aqui onde eu tenho o meu leque, eu vou trabalhar leque em cima de leque também. Neste outro canto aqui, a mesma coisa. Então, nos 4 cantos a gente trabalha leque em cima de leque e depois a gente trabalha nos demais bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui algumas carreiras desse modelo aqui, seguindo essa sequência, e aí daqui a pouco eu volto para te passar a sequência certinha aqui para você fazer antes da gente terminar aqui o nosso bico, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Trabalhei então aqui algumas carreiras, a gente tinha trabalhado aqui depois da nossa base, nós trabalhamos 2 carreiras na cor cru, depois eu trabalhei 2 carreiras aqui na cor terracota, uma carreira na cor cru e voltei novamente para a cor terracota. Então, ficou nosso trabalho dessa forma aqui. Agora, a gente vai trabalhar aqui para fazer o nosso bico ainda com a cor terracota. Então, aqui faço uma corrente, aliás, aqui não faço uma corrente, faço aquele mesmo processo de fechar a carreira, como eu estava fechando anteriormente. Então, aqui, novamente, laço o meu fio, insiro a agulha ali na terceira corrente, passo por um, passo pelo outro, certo? Vou aproximar aqui, para ficar mais fácil de você visualizar aqui, tá? Olha só, aproximei, então a gente vai trabalhar voltando aqui na parte de baixo, a gente vai trabalhar aqui um ponto baixo, ok? 1, 2, 3 correntes, ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo lá no próximo ponto.
Então, em cada intervalo ali, eu tô trabalhando 3 correntes. Então, essas correntes aqui, você pode deixá-las mais soltas, tá? Para poder fazer sua peça. Então, eu trabalhei aqui as 3 correntes, prendo aqui com ponto baixo. Novamente, 3 correntes, ponto baixo aqui dentro do leque. Agora, vem um segredinho, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui 1, 2, 3, 4 correntes e ponto baixo dentro do mesmo lugar, ok? Apenas aqui no canto. Depois eu sigo trabalhando as 3 correntes, prendendo com ponto baixo no próximo ponto, 3 correntes novamente, ponto baixo no próximo ponto, e assim eu vou trabalhando por toda a minha carreira, por toda a volta da minha peça. Somente aqui, onde eu tenho o leque, que eu vou trabalhar diferente. Então, em todos os outros leques, eu vou trabalhar desta forma aqui. Então, trabalhei aqui, olha só, desde aqui do início dessa parte, trabalhei, voltei aqui só para te mostrar, para relembrar como faz o canto. Então, são 3 correntes, certo? Lá dentro do leque, ponto baixo, 4 correntes. Dentro do leque, ponto baixo, para formar essa argolinha aqui, tá vendo? E agora sigo fazendo bloquinhos de 3 correntes, ponto baixo no próximo ponto. 3 correntes, ponto baixo lá no próximo. E assim a gente vai trabalhando até chegarmos ao final da carreira. Então, nossos 4 cantos vão ficar dessa forma aqui. Cheguei então aqui ao final. E aí agora, terminando, completando toda a volta, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Agora a gente precisa definir aqui os nossos pontos para saber se a gente começa a carreira com ponto baixo ou com pontos altos, tá? Então eu vou contar aqui um leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo. Então eu inicio essa alça aqui com o meu leque. Então insiro a agulha aqui, faço um ponto baixíssimo e subo aqui nesta alça 3 correntes. 3 correntes, e aí vou trabalhar aqui dentro desse espaço pontos altos, tá? Então, vou trabalhar aqui com as 3 correntes, eu já tenho mais 2, então eu conto 3 pontos, 4 pontos altos, 5, lembrando que são todos no mesmo lugar, tá? 6, 7, 8 pontos altos, desta forma aqui. Faço uma corrente, ponto baixo no meu próximo espaço, ok? Feito isso, laço o meu fio, venho para minha outra alça, então eu prendi com ponto baixo aqui nesse meu outro espaço, eu faço uma corrente também, laço o meu fio, e dentro dessa próxima alça de 3 correntes, eu trabalho mais 8 pontos altos aqui dentro. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer o seu bloquinho de 8 pontos altos. Então, aqui eu já tenho um total de 4, 5, 6, 7 e 8. Feito aqui os 8 pontos altos da minha peça, eu venho aqui, faço uma corrente e um ponto baixo na minha próxima alça. Uma corrente e trabalho mais 8 pontos altos aqui dentro da minha próxima alça. Então, numa alça, a gente trabalha um ponto baixo e na outra a gente trabalha o bloquinho de 8 pontos altos. Não tem segredo, a gente só vai trabalhando os nossos pontos. Se o vídeo estiver muito rápido aqui, você tem a opção aqui de trabalhar aqui fazendo, pausando o vídeo para fazer os seus pontos, tá? Então aqui cheguei no canto. O canto é bem importante porque o que a gente fizer nesse canto a gente vai fazer em todos os outros, tá?
Então, aqui, uma corrente, ponto baixo aqui no canto, uma corrente, e aí venho para esse espaço aqui, onde eu tenho as 4 correntes, e vou trabalhar os pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Olha só como ficou o canto, certo? Fiz os 8 pontos altos, faço uma corrente, ponto baixo na próxima alça, uma corrente e sigo para a próxima alça trabalhando o bloquinho de pontos altos. Então, o nosso canto, cada canto nosso vai ter um motivo como esse. Por isso que a gente fez em cada canto essa argolinha para a gente trabalhar dessa forma. Então, eu vou trabalhar aqui por toda a minha carreira dessa forma. Nos cantos eu repito dessa forma que eu acabei de te mostrar, até finalizarmos, completarmos toda a volta. Vou dar continuidade aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Trabalhei aqui então até o final da minha carreira, olha só. Dei toda a volta aqui na minha peça, observe que os cantos ficaram desta forma. E agora eu vou trabalhar fechando a minha carreira. Então aqui para finalizar, vou trazer bem aqui pertinho, uma corrente, ponto baixo no próximo ponto, uma corrente, ponto baixíssimo ali na minha terceira correntinha. Vou cortar aqui esse fio, vou cortar aqui bem grande para eu poder ajustar ele depois. Vou puxar ele todo aqui para frente, vou inserir a agulha no mesmo ponto que eu terminei, puxar esse fio aqui para trás. Depois eu faço aqui o meu arremate, tá? Então agora ele ficou dessa forma aqui. Agora a gente vai passar aqui para nossa carreira final, que nós vamos usar aqui a cor cru para finalizar aqui as carreiras. Vou aproximar aqui um pouquinho mais a câmera para ficar melhor para você visualizar os pontos. Aproximei aqui. Então vamos lá. Eu posso começar em qualquer espacinho, tá? Qualquer lugar. Não tem problema aqui o espaço que você escolher trabalhar, ok? Então vamos começar. Então aqui eu tenho um total de 8 pontos altos, certo? Vou inserir a minha agulha aqui no segundo dos 8. Vou trazer o meu fio. Vou fazer uma correntinha aqui com o meu fio e vou deixar esse fio aqui bem comprido para eu poder arrematar depois, tá? Então, fiz ali uma corrente, vou trabalhar um ponto baixo no próximo ponto e um ponto baixo no próximo ponto, ficando 3 pontos baixos. Vou trazer aqui mais perto para você visualizar melhor. Então, eu tenho 3 pontos baixos, certo? Faço aqui 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar aqui um ponto baixo para formar o meu picô e trabalho mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3, ficando desta forma aqui. Você vai observar que eu trabalhei fazendo os meus pontos aqui, certo? Então, agora ficou o primeiro e o último ponto sem trabalhar. Faço uma corrente, laço o meu fio, desço aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos, entro no ponto do meio e faço um ponto alto, ficando desta forma aqui. Faço uma corrente, pulo o primeiro dos 8 e trabalho aqui. 1, 2, 3, 3 correntes, faço o meu ponto picô e trabalho mais 3 pontos baixos aqui, um para cada ponto, certo? Então, sempre aqui, o primeiro e o último ponto do meu bloquinho de 8, eles vão sobrar, exatamente como aqui. Então, eu faço uma corrente, laço o meu fio, desço aqui no meu bloquinho. Então, desço aqui no meu bloquinho e trabalho um ponto alto.
uma corrente e trabalho novamente os 3 pontos baixos, as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Em seguida, mais 3 pontos baixos. Então, aqui no caso, a gente está trabalhando um ponto para cada ponto, certo? Uma corrente, desço lá embaixo na carreirinha de bloquinhos de 3 pontos altos, faço um ponto alto pegando o ponto alto do meio, uma corrente e sigo trabalhando dessa forma. Então, aqui, se você observar, olha só como vai ficando, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completarmos a nossa carreira, sempre pegando aqui no do meio, fazendo os 3 pontos baixos, as 3 correntes para formar o picô e mais 3 pontos baixos. O primeiro e o último ponto de cada bloquinho, a gente vai pular, porque nós faremos uma corrente para compensar, para descer aqui embaixo, e uma corrente para voltar. Cheguei então aqui ao final da carreira, trabalhei, olha só, por toda a volta da minha peça. Chegando aqui no final, esse detalhe em relevo, ele fica muito bacana aqui, quando a gente pega aqui no ponto, então quando a gente desce, fica bem legal. E agora, eu vou trabalhar aqui, fazendo para finalizar uma corrente, um ponto alto lá embaixo, uma corrente e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, ok? Fechei com baixíssimo, vou cortar aqui o meu fio, puxo ele todo para frente, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei, jogo o meu fio lá para trás, ok? Então, aqui eu tenho o final da minha peça, ajusto aqui para ficar bem certinho, e agora eu vou arrematar esses fios que eu tenho aqui das trocas de cores e já volto para mostrar. Fiz aqui os arremates, finalizei aqui toda a minha carreira e olha só que lindo o resultado dessa peça. Ficou uma peça maravilhosa, ideal para quem está começando a fazer crochê e também para quem quer uma peça econômica e bem fácil de fazer, tá? A videoaula foi essa, eu espero que você tenha gostado, foi preparada com muito carinho para você. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, deixar seu joinha para saber que a gente está gostando e trazer mais conteúdos como esse. Um super beijo e até a próxima!